formas diferentes de se expressar um diálogo. Então, fique ligado. Hello everybody! Mais uma aula de inglês e a gente vai continuar aquele assunto de reported speech, só que hoje é de reported questions. É uma coisa que as pessoas também costumam errar pra chuchu. É mais ou menos parecido como where is he? Onde ele está? E aí eu digo I don't know where was he. É normalmente o que todo mundo faz quando deveria. I don't know where he is, I don't know where he was, seja lá o que for. O importante é eu dizer para você que no reported speech, a ordem, no reported question, né, não reported speech, a ordem do verbo muda. Você não está mais fazendo uma questão, então não vai ficar mais na frente do sujeito, vai passar para trás, tá ok? Presta atenção nisso. Então esses exemplos de hoje são visando esse tipo de coisa. Como é que você passa uma pergunta direta para uma pergunta indireta, tá? Então o que ele perguntou? Ele faz uma pergunta assim, quantos anos você tem? Então o que ele perguntou? Ele perguntou quantos anos eu tinha. Então em inglês, vamos ver como é que isso daí vai ficar. Eu separei os exemplos aqui para você, então presta atenção. Vamos lá? How old are you? Foi o primeiro exemplo. Então, quantos anos você tem? Então, essa é a pergunta direta que foi feita para você. Ela me perguntou quantos anos eu tinha. Então, olha as mudanças importantes. Primeiro de you, passou para I. Depois de are, passou para was. Então, quantos anos você tem? Ela me perguntou quantos anos eu tinha. Ok? Então você faz mais ou menos, você lembra aquele procedimento do reported speech, que você tinha que mudar verbo e você tinha que mudar o pronome? É mais ou menos o mesmo procedimento. Agora também tem que mudar a ordem do verbo, porque não é mais uma pergunta. Quando você faz uma reported question, a pergunta sumiu, você está contando, né? O que foi que ele disse? O que foi que ele perguntou? Ele perguntou, tá ok? Então vamos supor que você esteja numa entrevista para um emprego, então a entrevistadora está lá te fazendo todas as perguntas. E depois você chega em casa, você vai contar para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai. Ah, ela me perguntou isso. Aí a tua mãe perguntou. O que mais ela perguntou? Ah, ela perguntou isso, ela perguntou aquilo. Tá ok? Vamos ver então como é que fica. What do you do in your spare time? O que você faz no seu tempo livre? O que você faz no seu tempo livre? Aí isso daqui foi a pergunta direta da entrevistadora. Aí você chega em casa, o que ela perguntou para você? Ela me perguntou o que eu fazia no meu tempo livre. Ela me perguntou o que eu fazia no meu tempo livre. O que você faz no seu tempo livre? O que eu fazia no meu tempo livre. Então, mais uma vez, mudanças de verbo e de pronomes. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo? Let's go. Why did you apply for the job? Por que você se candidatou ao emprego? Por que você se candidatou? Como é que eu sei que isso daqui é passado, moçada? Por causa do did, né? Por que você se candidatou ao emprego? Ela me perguntou por que eu tinha me candidatado ao emprego. Por que você se candidatou ao emprego? Ela me perguntou por que eu tinha me candidatado ao emprego. Você está percebendo que o procedimento é basicamente o mesmo que do reported speech? Qual que é? I step backwards, um passo atrás. Então, se a frase estava no presente, no reported vira passado. Se estava no passado, vira past perfect. E se já tivesse no present perfect, vira past perfect. Se já tivesse no past perfect, vai ficar past perfect mesmo, porque não tem mais aonde andar para trás. Chega uma hora que você também encosta na parede, né? O tempo mais retrógrado que você tem em inglês, né? O mais para trás que você tem é o past perfect, tá ok? Então sempre anda um passo atrás até chegar no past perfect. Opa, chegou no past perfect também é o máximo, tá ok? Vamos ver mais um exemplo aqui? O que vai acontecer nessas outras frases? Vamos ver. How long have you been working in this present, or in your job, or in your present job? O que eu estou perguntando aqui? How long? Não é qual o comprimento, não, né? Aqui é quanto tempo. How long have you been working? Quanto tempo você tem estado trabalhando? Que tradução horrível. Vamos tentar voltar? Quanto tempo você está trabalhando no seu emprego atual?
quanto tempo você está trabalhando no seu emprego atual. Você vai ter que contar isso, né? Essa foi a pergunta que a entrevistadora fez. Quanto tempo você está trabalhando no emprego atual? Aí você chega em casa e diz, ela me perguntou quanto tempo eu tinha estado trabalhando no meu emprego atual. Então, olha aqui, o have you vira I had. E o resto da frase, ó, your vira my. Praticamente o resto não há muitas mudanças, tá ok? Mudou pronome, cadê o outro? Aqui, o outro pronome. E o verbo, aqui, opa, have, aqui. E mudou a ordem, né? Porque tinha have you, ordem de pergunta. E aqui, I had, ordem de resposta. Ok, tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá muito depressa? Não? Ok, então vamos lá. Mais um exemplo agora. Esse menorzinho dá para visualizar melhor. Vamos ver, ó. Can you type? Ela perguntou. Você sabe datilografar? Só que agora, quando existe esse tipo de pergunta, você vai precisar acrescentar uma palavra na tua reported question. Ela me perguntou se eu sabia datilografar. Aqui é a pergunta direta. Você sabe datilografar? Can you type? Ela me perguntou se eu sabia datilografar. Então esse se é o whether ou então if. Essas duas palavras são possíveis, tá? Whether or if. Basicamente, as duas querem dizer se. A única coisa é que quando você usa whether, há um sentido de dúvida maior. Ela me perguntou se eu sabia datilografar ou não, tá? Então ela não estava sabendo antecipadamente a resposta, ou ela não podia supor nada. Mas não ficava errado dizer, ela me perguntou se eu sabia datilografar. Então presta atenção, para finalizar são duas opções que você tem aqui. She asked me whether I could type ou she asked me if I could type. Tá ok? Então aí você teve que colocar ou um whether ou então if nessa frase. Vamos ver mais um exemplo aqui? Não, agora não vamos ver mais exemplo. Não, chega de exemplo? Chega. Então tá. Então agora nós vamos ver